agora, quem está aí sendo advogado ou sendo contrário, quem está no meio desse debate é Felipe Luiz, hein? Já está no meio desse debate, sim. Ainda mais que o Flamengo está sendo questionado. E ontem ganhou um problema a mais aí na Libertadores, porque o resultado de ontem, que o Central Córdoba venceu o Táchira por 2-1, um jogo até movimentado, com expulsão, com gols em 30 segundos, esse jogo acabou complicando um pouco a vida do Flamengo aí na Copa Libertadores. O Flamengo que agora está em terceiro no grupo, a gente já está vendo aí. Bem atrás do Central Córdoba, que tem 11 pontos, atrás da LDU, que tem 8, Flamengo em terceiro com 5, o Deportivo Táchira está zerado. Se perder amanhã para a LDU, o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores e vai disputar a Sul-Americana se ficar aí na terceira colocação, ficando aí na terceira colocação. É um Flamengo na Libertadores que a gente não imaginava passar por isso, hein, PVC? Na Sul-Americana ele já está, né? Não, perfeito. Sul-Americana ele já está. Ele tem que ganhar da LDU e golear o Táchira. É o que ele tem que fazer. Aliás, temos aí os cenários. Esse negócio de cenário eu sempre me complico, tá? O negócio de fazer conta, gente, sou de humanas, não é comigo. Se perder, tá eliminado. Vou começar de baixo, que acho que fica mais fácil de entender. Se perder para a LDU, tá eliminado. Se empatar, precisa vencer o Táchira na última rodada, jogo no Maracanã, então parece tranquilo. E ainda tem que torcer para uma combinação. O Córdoba tem que vencer a LDU. Se vencer, vitória simples hoje, vai precisar vencer o Táchira por 2 gols de diferença, ou seja, precisa fazer um saldo aí. E se fizer uma boa vitória diante da LDU, com vitória por 2 gols, precisa de uma vitória simples contra o Táchira na última rodada. Só pelo Botafogo, o Flamengo joga amanhã, o Botafogo joga hoje. O Botafogo também está enroscado hoje, Também né? está enroscado, a gente vai mostrar já já. O Flamengo tem que, grosso modo, o Flamengo tem que ganhar da LDU 1-0. E depois fazer 2-0 no Táchira, ele deve se classificar. Mas ele tem que golear o Táchira. 3-0, 4-0, 5-0, vai classificar. Se ele ganhar da LDU e golear o Táchira, ele se classifica pelo saldo. Senão ele vai depender do saldo. 1-0 e 1-0 não vai dar. Né? Porque se ele ganhar da LDU, ele empata 8 pontos. Se a LDU ganhar se a LDU ganhar do Táchira, o Flamengo vai ter que ganhar dois gols de diferença para empatar o saldo. Então, ele tem que ganhar e golear. É o que ele tem que fazer. Ganhar e golear. Agora, a gente está aí fazendo várias contas. Não era para isso estar acontecendo, Hernan. Porque o Flamengo é o Flamengo, é o elenco que tem. A gente está vendo, ó como está bem o Palmeiras, ó como está bem o próprio São Paulo, né? E se a gente fizer uma comparação, o elenco do Flamengo é superior ao do São Paulo. Não era para estar nessa situação. E por isso o torcedor está bem incomodado. O torcedor está de cabelo em pé na hora dessa, nem preocupado. Mas eu insisto no que o Flamengo tem time para isso, tem time para essa volta por cima. Eu entendo que agora aquela água que bate ali, né, no pescoço, né, para não falar que bate em outros lugares, mas... hora, não? Nem é tão pesado, vai. Não, a água bate na bunda, não. Mas assim, eu acho que a postura do Flamengo vai ser uma postura diferente. Porque bate aquela coisa, olha, se perder aqui tá fora, vai ter um Maracanã lotado, é um Maracanã que vai ser de apoio, mas eu entendo que no decorrer do jogo pode se transformar num ambiente mais tenso, e isso não é legal para o jogo, mas eu acredito que o Flamengo vai ganhar da LDU e golear o Táchira, como o PVC falou. Eu ainda acho que o maior risco é para os outros do Flamengo e Botafogo passarem em segundo. Então, os brasileiros é que tem que estar torcendo aí a favor do Flamengo para não ter um encontro precoce. Não só os brasileiros. Nas oitavas. O River Plate também. Estou pensando aqui no nosso quintal, né? O maior risco neste momento ainda é para os primeiros colocados. Porque o Flamengo pode passar em segundo, o Botafogo pode passar em segundo e vai ser um jogo que ninguém vai querer ter no sorteio. Agora, claro que tem que ter uma preocupação. Eu vou voltar a dizer uma coisa que eu disse semana passada. O cenário da quarta rodada é igual ao do ano passado. Não é exatamente igual, mas é muito semelhante. O Flamengo, antes de jogar o quinto jogo no ano passado, estava em terceiro lugar. O Botafogo, antes de jogar o quinto jogo do ano passado, estava em terceiro lugar. O Grêmio, no ano passado, antes de jogar o terceiro jogo, estava em quarto lugar. E classificaram todos. Aí você fala, não, mas é um escândalo se não passar um brasileiro. O Fortaleza está correndo risco. Pode acontecer
E ontem não aproveitou a chance jogando em casa, agora vai decidir contra o Racing fora de casa. Fora de casa. Então, o Fortaleza pode perder para o Racing e o Bucaramanga vencer o Colo-Colo e o Fortaleza ser eliminado. O Bahia e o Internacional correm risco. Pode acontecer um cenário... Para quase ninguém. O ano passado, nesta altura, 3 clubes corriam muito risco de eliminação. O Flamengo, menor do que hoje, mas corria risco. O Flamengo, corria o Botafogo e corria o Grêmio. E pela primeira e única vez na história, o ano passado teve 7 clubes de um mesmo país nas oitavas de final. O Brasil classificou 7 para a fase de grupos. Foi a primeira vez, porque em 2023 o Corinthians foi eliminado na fase de grupos, em 2022 o Bragantino foi eliminado na fase de grupos, em 2021 o Santos foi eliminado na fase de grupos, em 2020 o São Paulo foi eliminado na fase de grupos. Então, foi a primeira vez. Ah, mas é diferente de tudo que aconteceu. Não é. Vai ser diferente se não se classificarem Flamengo, Botafogo, Internacional, Fortaleza. Aí vai ser diferente, sem dúvida. Hoje ainda não está diferente. Pode ficar. Mas eu acho que o Flamengo vai classificar, que o Bahia vai classificar e que o Fortaleza vai classificar. O Botafogo não tem certeza. Vamos ver daqui a pouco, porque o Botafogo tem 2 jogos contra adversários muito fortes. São jogos difíceis. E o Flamengo que ontem anunciou o seu novo auxiliar fixo, né? O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, ele não tinha anunciado a aposentadoria do futebol, mas estava aguardando ali algumas propostas e tal. Eu fiquei surpresa quando viu. No Grêmio, ano passado, ele teve poucas oportunidades, é bem verdade. Estava treinando normalmente, fazendo trabalho com seus preparadores particular, né, que ele tem. E aí, de repente, chega com esse convite do Flamengo, né? O Boto faz o convite, fizeram várias entrevistas, gostaram, porque o Rodrigo Caio, nesse meio tempo de lesões, de recuperação de cirurgia e tal, sempre esteve estudando, né? Ele sempre foi um cara estudioso, sempre foi um cara que foi buscar ali uma formação. Ele tirou, inclusive, a licença B da CBF Academy de treinador. Isso, ele tirou a licença B, estudou, fez esse curso. E aí teve o convite do Flamengo. A diretoria do Flamengo gosta muito dele, o Felipe Luiz gosta muito do Rodrigo Caio, jogaram juntos. E a torcida do Flamengo gosta, tem um carinho muito grande pelo Rodrigo Caio. Então, jogou demais, foi campeão do Libertadores, levantou todos os títulos naquele momento do Flamengo. Então, é uma aposta legal. E o Rodrigo é um cara que, assim, ele é muito leal. Então, assim, essa lealdade, essa transparência, a experiência que ele tem, mesmo sendo muito jovem, ele pode agregar muito para o Flamengo. Achei uma baita de uma contratação. Ele já conhece muitos desses jogadores Sim. que estavam com ele desde 2019, Arrascaeta, Gerson, né? Outros jogadores estavam juntos. Também já tem essa sintonia com o Felipe Luiz, o que também agrega ainda mais. A gente só lamenta, né, uma aposentadoria dos gramados tão precoce, né? Com 31 anos, muito jovem, muito em função das lesões que, infelizmente, ele sofreu aí ao longo da carreira. Uma informação que a gente não tinha ontem, que tem hoje, desde ontem, no final do dia, foi um processo de seleção que passou por uma entrevista com o Boto. E o Boto, entrevistando o Rodrigo Caio, chegou à conclusão de que ele era superior aos outros candidatos à mesma vaga. Então, tem um processo de seleção, em tese, né, claro, Sim. profissional. E o Rodrigo Caio ganhou esse processo de seleção. É importante deixar isso no contexto do que está acontecendo. Isso é muito legal, porque ele agrega tanto pelos estudos quanto pela experiência no campo, né? Então, isso é bem interessante. Agora, Hernazito, eu sei que você ama esses debates acalorados de rede social, as pessoas emocionadas, as pessoas que vaiam treinador que está estreando com 20 minutos de jogo, o debate de Diniz, o Beldia. E eu estava acompanhando, eu já vejo muita gente cornetando o Felipe Luiz. E ontem estava fazendo fim de papo à noite, fico de olho no chat aqui, pessoa falando, Jorge Jesus agora não vai para a seleção. É uma loucura isso que está acontecendo ou faz sentido? O Felipe Luiz já entra no centro de algum debate aí, caso o time seja eliminado na Libertadores, por exemplo? Até ontem, estávamos falando de um temor da torcida do Flamengo de perder o Felipe Luiz na seleção brasileira. Para a seleção brasileira. E agora não serve. Então, é um debate que não faz sentido.
né? É uma loucura, né? A É gente uma está num loucura. momento, assim, muito... O fantasma do Felipe Luiz hoje, com todo respeito ao Jorge Jesus, não se chama Jorge Jesus, se chama LDU. Claro, é o resultado. É o resultado. Se o Flamengo é eliminado, se o Flamengo perde da LDU no Maracanã e o Flamengo é eliminado, existe o risco que se chama futebol brasileiro. Sim. E outra coisa, quem garante que o Jorge Jesus vai voltar dessa vez? Né? Quem garante? Quem garante que o Jesus já... Tudo bem que era uma outra gestão, era a gestão do Landim com o Braz e tal. Já tiveram conversas, reuniões, vai, não vai, volta mister. E dessa vez? Será que ele toparia? Então, assim, primeiro que para você fazer um movimento desse, com o Felipe Luiz empregado, sendo que o Felipe Luiz várias vezes já falou, Jorge Jesus é minha inspiração, Jorge Jesus é o cara que eu mais gostei de trabalhar, ele e o Simeone, são os dois grandes técnicos da vida do Felipe Luiz. Imagina o Jorge Jesus recebendo uma ligação, a gente está pensando em você, mister, aqui, o Felipe Luiz não está dando certo. O próprio Jorge Jesus entendo que não faria isso. Um cara que sempre o admirou e que um cara que sempre foi muito importante para ele, Jorge Jesus, na história dele do Flamengo. Então, assim, não é uma discussão que não tem muito cabimento. Não tem noção nenhuma. A partir do momento que essa gestão do BAP banca Felipe Luiz como treinador, agora soltar a mão, e estamos falando de uma possibilidade de uma eliminação, que, com todo o respeito, eu acho que o Flamengo vai passar. Também acho. E não faz sentido essa discussão, mas claro, né, a gente vê muito... Claro que não dá para dizer em nome, né, de 50 milhões de torcedores, tamanho da torcida do Flamengo, mas a gente já vê esse tipo de debate, por isso é bom a gente trazer para esclarecer, para colocar os pingos nos is, pés no chão, né, porque calma lá, gente. Agora, PVC, mercado da bola aí que também está circulando muita notícia, talvez de Firmino, faria sentido algo nesse sentido no Flamengo, na sua visão? Não. Tá. Não faz. O Flamengo continua tendo o melhor elenco do futebol brasileiro. Pode discutir se o Juninho é do tamanho do Pedro, mas é melhor que o Carlinhos, que era o centroavante do ano passado, que está no Vitória. Até porque você tem o Pedro lá. Então, não faz sentido. O Firmino é extraordinário, fez uma temporada na Champions League da Ásia excelente, mas não precisa... Se for trazer o Firmino bom, se o Zico puder voltar a jogar amanhã de manhã, também né? Mas não... Cara, a gente começa a falar de umas coisas que me parecem fantasiosas. E não é uma necessidade do Flamengo trazer o Firmino, apesar dele ser gigante. Ter passado por um processo de recuperação, né? No Al-Ahly, onde ele atua, ele foi campeão agora da Liga dos Campeões, então deu uma volta. Reclamou, ficou fora do Campeonato Saudita. Tinha ficado fora da Liga Saudita pelo limite do número de estrangeiros e acabou sendo decisivo, especialmente na semifinal, nessa Liga dos Campeões. Então, estou trazendo esses debates aqui porque acho que é importante a gente esclarecer. Não, o Firmino é um jogador top, que para mim no Brasil iria performar de maneira espetacular. Né? Ia jogar muito. Mas tem que ver, porque é um jogador que tem muito mercado fora. Então, assim, é uma discussão ali. Volta, não volta. Já não é a primeira vez que o Firmino é citado em times aqui do Brasil. Já vi citado no Palmeiras, Corinthians. Mas, assim, eu sempre ouvi das pessoas que trabalham com o Firmino que o debate maior é se ele topa voltar para o Brasil, vir para o Brasil, né? Então, é um cara que tem muito mercado. E aí ele poderia escolher, né? Tem um leque aí, pelo tamanho que ele tem aí no futebol.